Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em saúde. Eu sou o Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Rodrigo Nunes, médico ortopedista, cirurgião de joelho. E hoje é um episódio muito especial, que a gente está recebendo aqui o Dr. Rafael Barreto. Eu tenho o privilégio de ter ele como amigo pessoal, como meu médico, né, Rafa? Muito prazer. Então, tem aqueles episódios, Matheus, como quando meu pai veio aqui, que é emocionante. Hoje, quando o Rafael está aqui, eu considero que é um episódio especial para mim. É um prazer receber você aqui, Rafa. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Duas pessoas que eu gosto muito, admiro muito o trabalho de vocês. E com certeza, né? Tendo você como amigo e paciente, vai ser muito especial. Vai ser um prazer aqui de Aí você conversar. conta aqui pra gente se ele dá trabalho como paciente, hein? Mas deixa pro meio. Vamos devagar. Rafa, vamos começar do início, né? Conta pra gente um pouco aí da sua trajetória na medicina, trajetória na ortopedia, trajetória na cirurgia de coluna, para todo mundo que está escutando conhecer qual a sua história dentro da cirurgia de coluna. Bom, primeiramente, eu nunca imaginei ser médico na vida, né? Diferente de você que veio de uma família que tem médicos, eu não tinha ninguém na família para me espelhar e gostava muito da área do direito e queria ir para esse lado e fazer, né, uma carreira mais de juiz. Esse era o meu plano inicial. Fiz a minha inscrição para o vestibular de Direito no terceiro ano do segundo grau e meu pai quase me matou, né? Ele disse, não vai fazer Direito de jeito nenhum. Direito não dá, não vai. E aí acabei fazendo uma carta para a comissão de vestibulares para solicitar a troca da inscrição, Olha né? só. E a minha segunda opção era odonto, né? Odonto, eu também gostava bastante de odonto na época, achava interessante. Só que na universidade que eu ia prestar, que lá no Rio Grande do Sul são 4 universidades federais, e naquela época a gente só tinha a oportunidade de fazer uma delas, né? Porque as datas eram no mesmo dia. E aqui ficava mais próximo da minha casa, que eu tinha condições de morar lá na região, não tinha odonto, só tinha direito e medicina. Então, eu acabei me inscrevendo para medicina, né? Rodei, né? Tomei pau, né? Eu passei um segundo grau meio desleixado ali, não estava preparado para um vestibular. E fui morar em Rio Grande, que é a cidade que eu me formei, né? Fiz a Universidade Federal do Rio Grande. Eu fiz um ano de cursinho, eu estudei muito, né? Conheci duas pessoas que me inspiraram muito ali no cursinho e acabou que deu tudo certo. Entrei para medicina e me apaixonei. E por coincidência, hoje, o meu professor, né, que foi quem me inspirou na ortopedia, me mandou uma foto da minha formatura Eu vi essa de foto, eu vi manhã. essa foto. Hoje de manhã ele me mandou essa foto. Olha só, eu tava vendo aqui a nossa foto, eu dei uma trabalhada nela, eu melhorei a foto, porque tem 22 anos essa foto. Ai, que bacana. E aí, poxa, que legal, né? O doutor Flávio Anciot, que era meu professor de ortopedia, eu acompanhei ele do segundo ano da faculdade até o sexto ano, então eu fiquei E ele dá 5 aula anos. ainda, ele tá lá? Não, ele aposentou, mas ele é professor ainda voluntário, Tá. né? Mas é uma pessoa que foi quem me deu o trilho ali para ortopedia e como ser médico de verdade mesmo, né? Pela questão do amor ao trabalho, ao paciente, a dedicação que ele tem em relação ali ao trabalho dele, aquilo ali me inspirou muito e me fez ir para a área da ortopedia. Isso que o Rafa falou, né? Inspiração, eu como paciente posso falar bastante, né? O cuidado que ele tem com os pacientes, esse trato humano, né, Rafa? É uma coisa que eu percebo como paciente e conversando com outros conhecidos que também são pacientes, a gente vê que ele traz isso muito na prática dele. Então é muito bacana a gente ter sempre em quem se inspirar, né? Então essa história é uma história interessante para que todos conheçam. E até pros que vêm, né, Com agora, né? certeza. Poder se inspirar, eu acho que são histórias que são muito bacanas, né, pra gente. Sem dúvida, né? E aí, ortopedia, eu lembro que você veio fazendo centro médico aqui. Aham. Naquela época eu era R4 Que de ano foi? joelho, 2000 e, Sete? 2005. 2000 não, 2006, eu era R4 em joelho em 2006. E eu entrei como R1 na ortopedia. Você era R1 de ortopedia, foi lá que eu conheci ele, lá atrás, né? Aí eu fiz R4, depois ele fez ortopedia e depois ele engrenou na cirurgia de coluna. E que momento que você soube? Falou, pô, é coluna. Por que coluna? Então, desde a época da faculdade, como a gente acompanhou 5 anos a ortopedia lá, minha primeira cirurgia de coluna que eu assisti foi no quinto ano da faculdade, mais ou menos, que a faculdade lá é muito formadora de ortopedistas, né? Por conta do histórico, né? Do professor Flávio. Então, tinha muita gente que gostava da área, ia fazer ortopedia.
e tinham 3 serviços, né, no Sul, que eram serviços que direcionavam os alunos da nossa universidade. Então, era o serviço de Passo Fundo, que é o IOT Passo Fundo, que é um grande serviço ali do norte do estado. O serviço de Porto Alegre, que era o Hospital Independência, que foi o primeiro hospital ortopédico do estado, então muito famoso também, né, reconhecido. E o IOT de Joinville, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Joinville também, que é o maior centro de ortopedia ali da região norte e noroeste ali nordeste de Santa Catarina. Então, o Dr. André Ubner e o Dr. Lauda, né, foram a Rio Grande, eram ex-alunos da faculdade, amigos do Dr. Flávio. O Ubner foi estagiário que nem eu, acabou fazendo a formação dele toda na França e voltou para Passo Fundo. E tiveram 2, 3 casos de coluna que eles foram operar lá em Rio Grande e eu fiquei fascinado com aquela cirurgia ali, achei aquilo espetacular, né, e já começou a acender aquela luzinha ali, bom, acho que coluna é uma coisa legal. E outra coisa, né, antes disso, vir para Campinas também foi uma coisa que nunca passou na minha cabeça, né? Sair do Rio Grande do Sul, né? Sair de lá porque adorava a minha região e o meu sonho sempre foi fazer... Como todo gaúcho é bem preso às suas raízes, né? Também. A gente vê isso bastante. E eu sou de uma cidade pequena do interior, lá na fronteira com o Uruguai, fui para uma cidade média, que é Rio Grande, né, onde eu fiz a faculdade, e eu queria ir para a capital fazer a minha residência na capital, em Porto Alegre, nesse Hospital Independência, que era um hospital realmente de tradição lá no Sul. E a minha esposa, a atual esposa, era minha namorada na época, ela não gostava de Porto Alegre, e ela falou, não, em Porto Alegre eu não moro. Então, ela foi uma das decisoras ali de eu não ficar lá no Sul, né? E aí eu acabei fazendo prova aqui em Campinas, que eu tinha um colega de faculdade que já fazia residência no Centro Médico de Cirurgia Geral. E ele falou, não, o serviço lá é muito bom, vem conhecer. Eu vim fazer a prova, acabei passando aqui e fiquei, né? E durante a residência de ortopedia, é um serviço que tem muita ortopedia, tinha um volume absurdo, né? O Centro Médico ali. Então, eu vivenciei várias áreas, inclusive joelho, né? Que a gente tem grandes profissionais de joelho. E comecei a gostar muito de joelho e de quadril, né? Que é a que a gente tinha mais volume lá no hospital. Balancei para fazer isso, inclusive. Só que no R3, não, eu vou fazer coluna mesmo, eu gosto. É uma área, né, que me atraía por ser uma área muito delicada, com poucos profissionais ainda na época que atuavam nessa área. Então, eu achava que era um mercado ainda mais aberto e que eu gostava. E acabei fazendo a prova na Unicamp, passei e fiquei em Campinas. E todo o histórico desenvolveu a partir daí. Ô, Rafa, e como que você vê, você falando da cirurgia da coluna, como que você vê essa evolução, e agora esses últimos tempos, uma evolução bem grande, né, o avanço da cirurgia da coluna, como que você falaria pra gente, pra quem tá te ouvindo, essas evoluções de técnicas cirúrgicas na coluna? Olha, Matheus, eu acho que assim, mais do que a técnica, o que evoluiu foi o tratamento conservador. Uhum. Hoje a gente opera muito menos do que se operava, porque a gente tem um entendimento muito maior em relação à questão de dor crônica, né, de mecanismos que causam essa dor. A gente tem muito mais opção de tratamento conservador, seja de reabilitação, seja de drogas específicas para dor crônica ou de intervenções de dor, que a gente não tinha essa condição no passado. Então, acho que isso já deu uma mudada nessa condução dos casos de coluna. E sem dúvida, né? A minha formação foi em 2009 para 10, né? Que eu fiz em coluna. Era uma formação de cirurgia aberta, convencional, né? Nada de preservação de partes moles, cirurgia minimamente invasiva. Estava se começando ainda, né? Um movimento no Brasil. Tinham poucos colegas que faziam isso em São Paulo. E o serviço da Unicamp era um serviço tradicional, raiz, que a gente fala, né? Então, era cirurgia aberta, descompressões abertas, artrodeses, fusões abertas, né? Nem implantes, né, que a gente coloca hoje, que a gente sabe que realinhar a coluna é uma coisa muito importante para diminuir o risco aí de você ter um desbalanço em um segmento adjacente e também ter um sucesso maior aí em relação a sintomas. Ele não tinha esse conceito na época, estava se começando isso. Então, o que eu aprendi na época e o que eu faço hoje foi uma mudança de quase 100%, assim, da minha prática, né? E a endoscopia de coluna, ela entrou mais forte a partir de... Então, a endoscopia, o Dr. Vargas, ali do Centro Médico, que é neurocirurgião, ele que introduziu aqui no Brasil, 2009. 2009. E eu tive esse azar, né? Porque em 2009 eu acabei a ortopedia e saí do Centro Médico quando ele trouxe
né, o equipamento para cá, para Campinas, que foi o primeiro hospital do Brasil que teve uma torre, né, de vídeo da Richard Wolff, e ele começou a desenvolver a técnica aqui no Brasil, em 2009. Então, eu fui para a Unicamp, perdi esse gap, não sabia o que estava acontecendo, mas na Unicamp, a gente tinha muita deformidade na ACD. E a gente tinha muito paciente com doença neuromuscular, que tem uma capacidade pulmonar, né, cardiopulmonar mais debilitada, e naquela época a gente ainda fazia aquelas toracotomias, né, extremamente agressivas que levavam a uma piora dessa capacidade pulmonar do paciente. Eu pensava, poxa, mas não é possível que a gente não tem como fazer um procedimento menos agressivo ou por vídeo ir lá e fazer essa dissectomia, essa remoção do disco para mobilizar aquela coluna, né? Começou a me intrigar isso aí, isso em 2009 para 10. Eu acabei o meu fellow em 2010, e aí tinha um colega que era cirurgião geral ali do centro médico, o pai dele foi um dos pioneiros da cirurgia laparoscópica do Brasil, Dr. Carim, lá no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, e ele tinha um curso de videolaparoscopia. Como eu não estava sabendo o que estava acontecendo esse movimento aqui do meu lado, ali no centro médico, né, que já tinha o armário que o Vargas estava fazendo já endoscopia de coluna com equipamento específico para coluna, me fui, né, para Friburgo fazer um curso de laparoscopia. Então, eu era o único ortopedista fazendo um curso de cirurgia por vídeo com ginecologista, com cirurgião geral. Para ter aquele contato com o vídeo, né? Já buscando aquilo. Entender o vídeo e ver como que era possível chegar na coluna, pensando nas deformidades. Essa que era a minha ideia. Nunca imaginei fazer uma descompressão por vídeo. Eu estava pensando em fazer só um release, uma soltura anterior da coluna para tratar as escolioses que eu via na ACD. De bom, acho que isso dá certo. Então, eu fiz, o Dr. Carim chamou um cirurgião torácico para participar do workshop lá, porque eu era o único que estava buscando uma coisa que ele nunca tinha feito, né? E o colega fazia muita toracoscopia para fazer simpatectomia, né? Então, ele foi lá e a gente conseguiu, fizemos lombotomia, fizemos toracotomia por vídeo, bom, é possível chegar na coluna e remover o disco. Mas eu não imaginava que hoje eu ia fazer toda a cirurgia por trás, né? Foi o que mudou. Essa analogia eu faço até com o joelho, né, Matheus? Você vê, a artroscopia de joelho se desenvolveu lá a partir de 1980. Veja só, a coluna demorou, no Brasil, né? 80 no Brasil, 80, 85. Dr. Mello mesmo foi um dos pioneiros aqui em artroscopia nessa época. A coluna foi fazer a cirurgia por vídeo 25 anos depois. Né? No Brasil. Então, você vê, por isso que a gente pega essa mudança de conceito também. Pacientes que eram operados lá atrás, há 25 anos atrás, com um grau de agressão completamente diferente do que é hoje. Né? Então, no joelho a gente percebeu isso, uma agressão a partes moles menor, uma reabilitação mais rápida, um resultado muito mais satisfatório, e isso com certeza vem da agressão mínima que a endoscopia proporciona. Né? Matheus perguntou do conservador, né? Você falou do conservador, Rafa. Hoje, você diria, existe uma porcentagem, assim, quantos por cento dos casos, no geral, você acha de patologias da coluna que se resolvem com tratamento conservador? Quantos por cento se resolve com tratamento cirúrgico? Existe um dado em relação a isso? Tem Eu sei que depende da patologia, né? Mas depende da referência também, né? Sim. Porque às vezes você já é ao fim da linha, né? Então você é o referenciado, a tua estatística acaba sendo um pouco maior, porque já vem triado. Mas em média de 3 a 5%, né, das doenças são cirúrgicas. 3 a 5%. É muito pouco, né? Olha só. Você vê, Matheus, você pega fisioterapia bem feita, alinhada com a medicação, com mudança de estilo de vida, resolve 90% dos casos. Ou mais, entendeu? Principalmente aquelas primeiras semanas agudas, né, que o paciente está em crise aguda de dor. Então eu falo, a união da reabilitação com as técnicas não cirúrgicas, né? E a educação também, né? Porque senão o paciente fica desesperado e ele está disposto a qualquer coisa para resolver a dor. A gente sabe muitas vezes eu acho que ele deva sentar na sua frente falando, eu vim para operar, né? Ele já meio que definindo, né? Acho que com certeza já teve casos que foi para operar e você avaliou e falou, não, acho que dá para tentar o tratamento conservador e vice-versa, né? Isso faz parte da rotina. Vocês conhecem o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele me encaminha, não, esse aqui é cirúrgico, né? Ele me encaminha. Vamos esperar um pouquinho. A gente não esgotou ainda as possibilidades, entendeu? Então, eu sou muito conservador nesse sentido, realmente. Tem coisas que são inegociáveis, né? A gente tem conceitos que não tem como a gente burlar. Então, déficit neurológico grave. Reflexo que não tem o que fazer. Você tem que partir para a cirurgia. Mas, em geral, né, se não tem um déficit motor grave, né, e é dor,
a gente consegue tratar e observar se esse déficit ele vai se manter, se ele vai melhorar ou se ele vai se agravar. Então, não tem essa correria de sair operando na maioria das vezes. Tá? A gente vai ter urgência numa caldequina, é óbvio, né? Num trauma raquimedular, que quanto antes a gente descomprimir, maior a chance do paciente ter uma recuperação completa. Mas, em geral, as doenças não têm essa emergência de sair correndo para operar. Né? E você falou trauma raquimedular, eu lembro, eu fiz residência em Sorocaba, de ortopedia, né? Sorocaba fica 1 hora aqui de Campinas, mas é uma região que tem muita represa ao redor, né? E eu lembro a quantidade de trauma raquimedular que chegava lá. Mergulho. Até porque era um hospital de referência. Isso ainda chega bastante? Isso chega nos hospitais hoje, na sua prática? Você vê ainda acontecer bastante trauma raquimedular por mergulho em água rasa, por mergulho em represa? Tem bastante. Não na nossa prática, né? Porque a nossa prática é mais doença degenerativa. A gente não está em nenhum serviço de emergência, né? Mas ainda é muito comum, principalmente no sistema público, né? Então, nas épocas de verão, isso aumenta muito, né? Então, tanto que a Sociedade Brasileira de Coluna, todo ano, faz campanhas, né? Nessa época, para orientação, para evitar que se pule de cabeça, né? Ou mesmo de pé mesmo, né? Pula, né? Você tem um trauma, você pode fazer uma fratura, né? Na coluna, né? Transicional ali, tóraco-lombar, né? Então, assim, é uma coisa que ainda tem uma prevalência muito alta, né? Eu ficava... E a educação fiquei impressionado na região lá, muita represa ao redor, era impressionante. E jovens, né? Jovens, né? E esse que é o problema, né? Tudo quanto é idade, a maioria jovens, né? A maioria jovens. Ô, Rafa, se a gente pensar que bastante gente que assiste a gente já tá na terceira idade, e essas questões com patologias como osteopenia, osteoporose e as relações com a fratura, como tem chegado isso no seu consultório, como que você tem manejado esse tipo de paciente que pelas faixas etárias, pelas curvas, pelos gráficos tem aumentado demais, né? A gente tem uma estatística aí, né? A gente está com, acho que 20 milhões de idosos acima de 60 anos hoje no Brasil. E até 2050 vai triplicar. Nós vamos para 60 milhões de idosos, né, no Brasil. E isso é uma coisa que tem uma relação direta. As mulheres, elas acabam sofrendo um pouco mais pela questão hormonal, vai ter uma sarcopenia também, e também questão de hábitos, né? Então, o que previne uma osteoporose, né, no futuro? É você ter feito a poupança, porque a nossa massa óssea é até os 30 anos que vai desenvolver essa massa. Então, se até os 30 tu não treinou, tu não se alimentou adequadamente, não fez exercícios de impacto, né, ou de força, né, para melhorar a qualidade desse osso, a tendência é que você vai até os 30, você vai ficar num platô e depois vai começar a cair. Você pode correr atrás do prejuízo, mas é lá atrás que tem que ser feita essa poupança. Tá? E eu acho que as novas gerações, elas estão um pouco mais conscientes em relação a essa questão de cuidado, né, com o corpo, né, com a saúde, pensando na longevidade saudável, né? Eu acho que isso que é fundamental. Mas quem não conseguiu fazer isso porque não sabia, porque não gostava, ou porque achava que não era importante, ainda a gente tem como, né, rever isso aí. Então, uma boa orientação física, uma boa orientação nutricional. A gente tem hoje, né, a ciência evoluiu muito, então a gente tem drogas altamente, né, efetivas para melhorar a condição da massa óssea, seja para prevenir novas fraturas ou para preparar um paciente para uma cirurgia de grande porte, né, que precise, né, ter uma densidade óssea melhor. Então, hoje a gente tem realmente vários estudos e muitas ferramentas aí para poder cuidar desse paciente, mesmo que ele já esteja com uma qualidade óssea ruim. Isso que o Rafael falou das novas gerações, o pessoal mais novo, é interessante. Eu li até um artigo falando da mudança de cabeça, né? O pessoal dessa geração Z, que eles chamam, né, hoje, na faixa dos 14 aos 18 anos, eles se cuidam mais. Eles se preocupam mais com a alimentação, com a atividade física. Eu vi um artigo até falando que tem algumas boates, no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro, fechando portas. Bares, clubes noturnos, porque há pouco tempo atrás a diversão era fazer noitada, ficar até tarde. O pessoal fumava mais, bebia mais. Hoje essa geração está se cuidando mais. É interessante como a coisa é cíclica, né? Vai mudando. Talvez lá na frente essa geração Z, talvez não, com certeza. Eles vão estar mais preparados para uma velhice. Vai colher os frutos. Para uma longevidade. Então, imagina se a gente for jogar isso lá para frente, se hoje já tem essa projeção de triplicar o número de idosos, com essa geração Z vindo forte desse jeito, se cuidando,
É uma explosão de idosos que a gente vai ter lá na frente, com impacto em todas as áreas da medicina, né? E da É, fisioterapia, assim, o impacto vai ser sim. enorme. E na nossa geração era assim, né? Quem se cuidava era quem estava dentro do esporte Sim. competitivo, né? Então, acho que era tão importante a gente estar inserido dentro do esporte, né? Eu procuro fazer isso muito com meus filhos, mas é o que o Rodrigo falou, né? Hoje essa geração já vem se cuidando mais. Na Geração nossa era ou X, você né? tá no esporte ou tá na gandaia, né? Não E tinha não um tinha meio meio termo. termo. Meio termo. E pensando nesses dois grupos, Rafa, atletas e pessoas da terceira idade, quais são as patologias de coluna mais comum em cada um deles? O que você vê na sua prática? O atleta tem muito, né? Dependendo do grau de atividade, né? Um atleta de alta performance, ele judia muito a coluna, né? Então, tem a coluna judiada, só que não tem sintomas na grande maioria das vezes. Por quê? Porque é uma pessoa muito bem condicionada, né? Então, ele está adaptado àquilo ali e Musculatura. ele tem uma musculatura que é a sustentação secundária da coluna que acaba estressando menos aqueles segmentos degenerados, né? Na Olimpíada do Rio, eles fizeram um estudo, né? Com os atletas, acho que foram 100 atletas, que eles fizeram 100 ressonâncias. 80% tinha doenças degenerativas de alto grau, Assintomático. assintomáticos. Assintomático. Você vê, Assintomáticos. isso é muito Isso é importante. demais, né? Assintomáticos, assim, com degenerações severas, com espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra, e não sabiam que tinham. Entendeu? Então, assim, o atleta ele vai ter mais condições relacionadas a desequilíbrio da musculatura, que ele vai ter uma lombalgia, ele vai ter uma sobrecarga mecânica, ele pode estar mais propenso a ter uma hérnia de disco, né, por conta, dependendo da atividade que ele faz. Agora, o idoso, ele vai sofrer mais das doenças degenerativas mesmo, né, que a principal que acomete o idoso é a estenose de canal lombar, que é um estreitamento do canal onde passam os nervos na coluna e onde eles saem, né, que pode gerar alguns sintomas aí de dificuldade de ficar em pé, de deambular, e acaba limitando um pouquinho a vida social, né, desses pacientes, né? E isso tudo é piorado por conta dessa falta de condicionamento. Então, não fez a poupança, não cuidou da musculatura, a mulher acabou não fazendo a reposição hormonal por questões, às vezes, né, relacionadas a não poder fazer a reposição ou por não querer fazer. E isso acaba acelerando essa perda de músculo, essa sarcopenia, e gerando mais sobrecarga na coluna e gerando dor, né? Mas não há uma relação direta, né? A gente sabe que não tem essa correlação clínico-radiológica. Sim. Então, você pode ter, né, como tem nos atletas, tem vários estudos mostrando também em população normal, né, em várias faixas etárias, sendo que acima dos 60 anos, 70%, 80% às vezes das pessoas vão ter doença degenerativa assintomática também. É o que a gente fala, né? O desgaste do disco, a artrose, o abaulamento, a protrusão, são esses nomes que lê naqueles laudos de ressonância e joga no Google para ver o que é. Aquilo ali são alterações naturais do envelhecimento da coluna, que a gente brinca no consultório. Aquilo é o cabelo branco da coluna. Sim, Tá? sim. Então, cabelo branco não dói, ruga não dói. Por que essa alteração aqui na imagem vai doer? Vai doer porque você, infelizmente, talvez não esteja condicionado ou acabou sobrecarregando e gerou um processo inflamatório. E a questão psicológica também, né? É. Eu sou pego no consultório, às vezes você tem que desmistificar isso com o paciente, né? Ele pega aquele laudo descritivo, escrito um monte de coisa, Desconstruir isso, né? e exatamente, Já entra ele no chega, desespero, né? né? Desesperado, Muitas né? vezes já conversa com alguém e fala, não, o meu estava igual e eu acabei precisando pôr uma prótese. Tem E os às vezes ele 5 chega, hérnias. É. Poxa, vai pro nível do recorde, né? Ó, Rafa, e você falando isso, né? Pensando nos pacientes, tem muito essa relação, né? Como você fala, muitas pessoas têm imagens de ressonância doente assintomáticos, sem sintoma nenhum, né? E aí a gente vê um paciente chegando travado, né? Numa crise aguda, e essa calma, vamos trabalhar com medicamento, com intervenções, reabilitação. Grande chance esse paciente vai sair dessa crise Sem aguda, dúvida. né? Agora, antes de vir para cá, eu tava com uma paciente numa crise aguda. Então, assim, e esse papel de educar, de acalmar, de acolher, porque a hora que ela vai, a gente tem muita informação hoje, né? Sim, E a informação nem sempre é sadia, né? Vai fazer bem, não com vai ser certeza. benéfico. E os pacientes chegam num desespero muito grande, né? Porque, que nem você falou, tenho 5 hérnias, tenho isso, tenho aquilo. E muitas vezes ele já tem isso há muito tempo. Foi algo Claro. agudo ali que. Às às vezes vezes é não tem crônico. relação nenhuma com o quadro agudo de agora. Exato. Então, assim, essa calma, acolher essa pessoa, entender os outros fatores que estão associados, né? Eu acho que a pessoa vai, aos poucos, vai
melhorando e isso sai dessa crise, né? Com certeza, porque assim, a maioria das crises agudas, elas não têm causa, né? Então, são inespecíficas e elas podem ser, né, realmente limitantes, extremamente limitantes, Sim. né? Com um exame de imagem normal e durar 30, 40, 60 dias, não naquela intensidade, né, que está realmente causando muita limitação, mas é uma dor que persiste e não tem uma causa específica. Então, o papel acho, do profissional de saúde é realmente descartar um red flag, que são essas bandeiras vermelhas, né, os alertas, né, não tendo alerta, não tendo nenhuma alteração importante, educar o paciente, acalmar, acolher, né, e direcionar ele, até porque sair fazendo exame de imagem também é uma coisa que é muito comum. O paciente já chega, né, Sim. com um monte de exame, poxa, mas não tinha nenhum sinal de alerta no exame físico, uma queixa muito recente, que eu também não gosto, né, de fazer. Às vezes o paciente tem uma crise de lombalgia, fez um esforço, teve uma ruptura do anel do disco, faz uma ressonância 2 dias depois da crise, não aparece nada. Alguns dias depois ele começa com a dorzinha ciática, aquela famosa ciática, né? E aí ele vai ter realmente uma hérnia de disco que o exame foi muito precoce e acabou, às vezes, não pegando. E esse exame de imagem, às vezes feito demasiadamente, né, acaba sendo uma ressonância-terapia, né? E aí tem paciente que acha que você, às vezes, se você não pede uma ressonância, ele acha que não está sendo cuidado. Aí fala, não, mas não pediu nenhuma ressonância. Mas calma, não tem nenhum red flag, está indo bem, vamos tratar a sua dor, reavaliar, conversar, né? Saber como está a evolução. E aí sim, ver a necessidade de pedir mais um exame de imagem, né? Mas tem paciente que chega, às vezes, com 10, 12, e não por culpa dele, mas porque foram pedindo exames um atrás do outro, e, na verdade, ele acha que a única maneira de tratar é fazer a ressonância, quando, na verdade, é outro caminho, né? Completamente diferente. Eu acho que essa abordagem de vocês é fundamental, né? Já tive várias vezes com o Rodrigo em consultas e eu vejo isso. Muitas vezes ele fala, calma, guarda o exame, que eu já entendi que ele tá até prejudicial esse exame aqui, que vai atrapalhar. E ele fala, deixa eu te examinar primeiro, quero entender, vou te examinar, depois eu vou olhar. Aí o paciente acalma, né? Ele vem nessa ânsia de você não vai me pedir uma outra? Faz 3 meses que eu fiz. Não, às vezes a primeira coisa que o paciente faz chegando, né? Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, tá? Ele já entrega a ressonância antes de contar a história. Quantas vezes, né, Rafa? Já entrega o exame de imagem. Aqui, não, tá aqui, ó. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Porque é isso, né? E assim, né? Em patologias da coluna, né? A história, né, Rafa? A anamnese, né? É no bate-papo, é na história que você já vai direcionando. Porque a ressonância é um exame de imagem. Complementar, né? A história é fundamental. E o exame físico também, né? Só que, infelizmente, a gente tem essa cultura de exames, né? É o que ele falou. Então, a gente escuta, a gente examina, a gente cria aquele raciocínio clínico, né? Tem experiência, né? Já de muitos anos. Então, o exame, ele é só um fator ali secundário, né? No diagnóstico. Como é o nome, né? Complementar, para você pensar num tratamento conservador, para você planejar um tratamento cirúrgico, né? Aí faz mais sentido. Mas frustra muita gente, né? Porque Sim. Você chega ali... É um senso comum, né? Isso das pessoas, né? Fala, nossa, tem uma tecnologia tão grande, você vai entender o que eu tenho, tem uma ressonância. Então, acho que essa é uma dica que você está falando, Rodrigo, para as pessoas que estão vendo, fundamental. Então, as pessoas estão baseadas na ressonância. E onde profissionais aqui de referência estão mostrando que a ideia é o exame, né? Então, do médico superem muito a questão de imagem, né? Que é o complementar. Acho que a imagem é complementar. Uma boa história, entender o que está acontecendo, história atual, história pregressa, exame físico, e aí terminar o raciocínio com um exame complementar. Aí você vai juntando as pecinhas e vai chegando numa hipótese diagnóstica, né? Ô, Rafa, conta para mim uma coisa. A gente já teve vários pacientes em comum, né? Como que você trabalha hoje, né, dentro do seu serviço, essa questão do paciente, independente do tratamento cirúrgico ou conservador, com a equipe de físio? Como que é essa relação? Como que vocês constroem isso, que eu acho que é uma coisa que é muito bacana, né? Hoje, assim, o nosso atendimento lá, a gente acredita muito que o paciente não é uma coluna. Ele é uma pessoa que tem uma coluna. Então, a coluna dele é um complemento, né, que a gente falou daquela pessoa. Então, a nossa consulta hoje é uma consulta integrada,
que o paciente passa com uma avaliação nutricional para fazer uma anamnese nutricional, para entender se ele tem alguma questão relacionada a alguma alergia alimentar, alguma intolerância, alguma dieta muito inflamatória que possa estar prejudicando um quadro de uma doença autoimune, uma doença crônica que vai ser prejudicial. Ele passa com uma psicóloga também para fazer, né, uma anamnese, né, dessa questão aí emocional, se tem algum fator que possa estar potencializando aquele quadro de dor, faz já uma prévia de uma educação em dor, que isso é importante, Já né? com a psicóloga. Com a psicóloga, e também já faz uma orientação para uma boa higiene do sono, que isso é fundamental para quem tem dor. Tá? Então, quem tem dor precisa ter um sono reparador para a gente poder melhorar, né, esse quadro aí crônico de fadiga, de cansaço, que fica se Perpetuando. perpetuando, exatamente, né? E aí depois você passa comigo, tá? O fisioterapeuta, para mim, é o meu maior aliado, por conta disso que eu conversei para vocês. 3 a 5% só dos casos vão precisar de uma intervenção, seja intervenção de dor ou uma intervenção cirúrgica, tá? E mesmo esses 3, eles vão precisar de vocês para poder cuidar, né? E o maior, eu acho, ganho que tem é no paciente com dor crônica, por conta da educação da dor, né? Por esse entendimento aí da dor, esse manejo, né, interdisciplinar, que é muito importante, então, se conversar. Então, não adianta eu ter o físio, ter o nutricionista, ter o psicólogo, ter o médico de dor, e cada um faz a sua conduta e ninguém sabe o que está acontecendo ali, entendeu? Então, a gente se conversa muito, troca, né? Me manda o paciente, eu geralmente mando um feedback, peço feedback também, e o Rodrigão, a gente aprendeu, né, com essa escola, né, de medicina de verdade, que quem sabe de reabilitação são vocês, não somos nós. Sim. Então, a gente vai trocar ideia, olha, esse paciente tem uma hernia de disco, L4, L5, à esquerda, tá com isso aqui, estou te encaminhando para você fazer a sua avaliação e dar a tua conduta, né? Não sou eu que vou direcionar o que você precisa fazer, né? Como você não vai dizer como é que eu tenho que operar esse meu paciente se ele precisar operar. Então, eu acho que Mas essa conversa tem que existir, né? tem que existir. Isso é fundamental. Tem que existir. E eu acho que isso que aumenta a taxa de sucesso, né? Uma coisa que foi muito interessante se construiu ao longo desses são 15 anos de consultório aqui em Campinas, que eu sou muito conservador, né? Por quê? Porque a gente tem esse trabalho em equipe e que funciona muito bem, Dá resultado. né? E agora tem pacientes que não gostam dessa abordagem. Eles acham que eles querem uma intervenção, eles querem alguma coisa imediatista ou mágica, a pílula mágica que resolva o problema. E não é assim que funciona, né? Medicina não é matemática, eu falo sempre isso, né? E essa questão de equipe trabalhando em conjunto, né? Você pega a dor crônica, né? A dor crônica tem relação total com o sono, com o psicológico, então nem se fala. Total. Se você tem... A gente, né? A gente sabe tem dar meia hora de dor, ok, mas começa a ter 1 dia, 2 dias, 1 semana, impactar no trabalho, Você no sabe, dia a você dia. passou nisso, eu também no esporte, passo ainda, às vezes, por isso. na vida, chega uma hora que o impacto psicológico disso é brutal, gigantesco. né? Então, você tem que ter todas essas áreas atuando e conversando para que o resultado seja Isso otimizado, né? que tu falou é muito interessante, né? Eu tenho espondilite anquilosante, né? E tenho uma intolerância à lactose que eu descobri que me piora muito as dores articulares em geral, né? E quando eu entro num ciclo, né? Que eu dou uma escapadinha na dieta, faço alguma coisa diferente e tenho dor, mesmo eu sendo médico, trabalhando com dor crônica, entendendo todo o mecanismo, aquilo ali, cara, vem um balde de água fria, te dá uma angústia, um desânimo, poxa, dor de novo, entendeu? Imagina quem não tem conhecimento, né, de como é que funciona todo esse quadro, né, complexo de dor, né, é desesperador, né? O Rodrigo ficou limitado muito tempo, né, também, que é outra pessoa, que ele tem uma coluna horrorosa. Você pega a imagem, consequência de... Jogar tênis jamais ele ia voltar a jogar tênis. Consequência de esporte, desde moleque, atividade física intensa, aquela coisa que lá atrás não se olhava tanto para isso, né? Era, vamos treinar 6 horas por dia, cai na piscina, vai para musculação, pula aqui, né? Você paga um preço. Mas é isso, quando eu procurei o Rafa como paciente, aquela coluna horrível, eu falei, pô, acho que não vai ter jeito mais. Acho que ele vai operar, hein? Não, mas e aí com calma, ele pega, não, pera lá, examina,
vê como é que está indo, correlaciona com o exame de imagem, vamos pro conservador primeiro, melhorou muito no conservador, aí sobrou alguma coisa para corrigir. Olha que você vê que tem um caminho, né? E aí você vai melhorando, você vai melhorando. No meu caso, a gente acabou indo para uma endoscopia também, porque sobrou, acho que um sintoma neurológico ali que não melhorava. Tinha Uma hérnia de disco. Agora, foi lá, resolveu pontualmente, e aí entra a questão da endoscopia. Eu estava preparada, minha musculatura tinha melhorado, eu estava com a educação do que era que tinha que fazer pré e pós-operatório. Foi lá numa cirurgia que eu considero pequena, perto do que eu via lá atrás, o que é a coluna, é um corte pequenininho, e você vai lá pontualmente onde precisa atuar, né, Rafa? Reabilitação, no mesmo dia tá em casa, eu cheguei no hospital com dor, voltei dirigindo para casa, você sai, aí você vai no banheiro, você volta, você vai pro quarto, você fala, Tá bom. opa, Dormiu, ele sério, não dormia, ele não estava conseguindo dormir de dor. não conseguia dormir à noite. Aí você dorme e fala, opa, pera lá. Aí você acorda de manhã, cara, você tem prazer em tomar um café da manhã de novo, sorriso no rosto e tal, é muito bacana isso. E você olha o tamanho da incisão, né, que o pessoal gosta de falar, é igual tirar uma pinta, né? É assim, pequenininho. Menos de Então, um centímetro. essa evolução da cirurgia da coluna, e o Rafa tem uma especialização muito grande nessa parte endoscópica, né? É brutal, né? Meu pai é ortopedista há 50 anos, 40 anos, e a visão que ele tinha de cirurgia de coluna para hoje, o negócio assim, mudou completamente, né? Até porque lá atrás o ortopedista era meio generalista, né? Eles faziam tudo. Então, o cara fazia a pós de quadril de manhã, à tarde operava hernia de disco, à noite estava tirando o menisco. Não, mas era assim, e faziam bem, faziam A bem formação feito. é outra, né? A formação é outra, era ampla, tudo. Só que a coisa foi afunilando tanto, o conhecimento foi crescendo de Super tal maneira especializando, né? que hoje você vai super especializando numa área, né? E a cirurgia endoscópica da coluna, eu falo aos meus pacientes, falo assim, tem uma coisa que eu vi evoluir muito na minha área nos últimos 20 anos, é a cirurgia de coluna. É impressionante. Não, realmente né? muda o jogo, muda o jogo. Ô, Rafa, muda o para jogo. você, a alta final do paciente, em média, quanto tempo depois da endoscopia? Olha, Assim, alta, ó, Rodrigo, vai jogar tênis. Isso depende muito da É, doença que se trata, né? E do condicionamento do paciente também. Então, acho que tem que levar em consideração, né? Então, não tem uma receita de bolo. Operou endoscopia e acabou. Uma hérnia de disco, em geral, né? Que tem um defeito pequeno do ânulo, também tem que levar tudo isso em consideração. Se tem um disco muito alto, a gente tem fatores de risco para ter uma recidiva. Então, você tem que ter um pouco mais de cautela, né, para poder liberar esse paciente. Só que a pessoa que gosta de exercício, aquilo ali é a terapia dele. Então, tu segurar um paciente que a gente falou da Gabi, né, pós-cirúrgico, que gosta de exercício, que é ativa, é difícil, né? Então, você tem que ir devagar manejando. Ainda mais porque o paciente vai estar sem dor, né? Então, acaba abusando. Então, para uma hérnia de disco, em média, assim, a gente começa um trabalho de fortalecimento de 40 a 60 dias mesmo, tá? E para ele voltar à atividade plena, 3, 4 meses ele volta à atividade plena dele. Tá? você vê que é um tempo ok, né? Assim, nada... Só que assim, o que as pessoas não entendem, né? Que fica, nossa, não vou parar, né? O atleta principalmente. Sim, sim. Não vou, nossa, 4 meses. Mas se a pessoa tem uma lesão do cruzado anterior, ele vai ficar parado mais de 8. Né? Se ele tem um estiramento muscular, ele vai ficar 3 meses parado. Se ele tem uma ruptura. Estiramento muscular. Entendeu? Isso, Então, assim, por que a coluna é tão mal vista desse jeito, né? Que eu não vou parar. Por quê? Porque tem dor, mas consegue fazer. É diferente do cruzado que não consegue fazer e da lesão muscular. A coluna, às vezes, ele consegue executar o exercício, então ele acha que ele pode fazer. Ele pode fazer. Só que ele está prejudicando. Uma estenose que é uma cirurgia mais comum do idoso, o pós-operatório é bem mais tranquilo, né, da hérnia, porque é uma doença que a gente chama que é posterior, na grande maioria das vezes, né, a compressão é posterior, então não tem todo esse cuidado aí com carga, com esforço. O único cuidado é que como a endoscopia não tem corte, então a gente dilata o músculo e na hora que a gente tira o endoscópio, você não tem um pertuito, não tem espaço morto ali para a secreção do tecido, para o sangramento. Então, isso vai em direção ao canal onde está passando os nervos. Então, o excesso de movimento nesses primeiros dias aí, ele pode causar, às vezes, uma coleção que vai comprimir ali o tecido neural e voltar a ter um pouco de desconforto. Mas que, na grande maioria das vezes, ele é autolimitado também. Né? O Matheus é atleta de vôlei, né? A gente está conversando de cirurgia. Mas eu lembrei aqui, né? Outra coisa, tem a cirurgia com instrumentação, né? Com parafuso, com queijo e tal, e sem instrumentação. E eu lembro que, se eu não me engano,
o líbero da seleção Escadinha, não era? Ele operou. Ele tinha acho que é uma fusão, né? Uma artrodese. E jogando Olimpíadas, saltando. Então, é possível, em alguns casos, Rafa, voltar para o esporte mesmo após a artrodese, mesmo após fusão, de como é que funciona isso? Na maioria dos casos, vida normal. Vida normal, né? Tá? Você tem que respeitar esse período de consolidação. Sim, né? sim. A fusão tem que ter a união de uma vértebra com a outra. O que vai, né, impactar realmente em dor ou, né, em limitação? A técnica que foi feita. Porque se você faz uma técnica que você consegue corrigir esse alinhamento, né, da coluna, danificar menos a musculatura paravertebral. A gente tem muitos acessos hoje anteriores, né, que a gente tem feito bastante, que tem um alto potencial de correção de lordose e que não agride a musculatura posterior, que o paciente volta a jogar qualquer tipo de atividade de impacto sem nenhuma restrição. Então, é um mito isso, né? Que a artrodese ou que a cirurgia de coluna vai incapacitar para correr Sim. ou para fazer uma atividade de alta performance. Tá? A gente tem vários atletas com coluna operada por hérnia de disco, por vídeo ou aberta, ou por fusões de coluna e ainda continuam atuando em alta performance. Em alto nível, né? Isso é muito Isso é muito legal, né? Muito bacana. Matheus, o Matheus trabalha muito com água, Rafa, piscina, ele é especialista em reabilitação aquática. Eu perguntei essa mesma pergunta para o Rafa, vou perguntar para você. O que você pega mais na tua rotina, na clínica de patologia de coluna? O que te procura mais hoje em dia? Que você reabilita mais? Acho que número 1 são as hérnias, as compressões medulares. Eu acho que é o número 1. E aí eu acho que essa interação que eu tento sempre fazer com o Rafa, vira e mexe, eu troco mensagem com ele, de pacientes, que eu acho que essa interação, acho que é o que mais Vai o dar paciente resultado. acaba tendo ganho. Então, e essa calma, eu fui aprendendo ao longo dos anos. No começo, era mais ansioso, falava, não tá dando resultado isso aqui. Sim. Calma, né? Eu acho que tem a gente esperar aquele milagre das 6, 8 semanas, 12 semanas, né? O paciente vai evoluir. Então, a gente dá esse suporte. Eu tenho visto muito, eu tenho praticado muito essa atenção ao paciente, mesmo quando ele não está comigo. Então, para entender, porque o paciente acaba tendo os flare-ups, né? Os picos, as recidivas de dor, né? E ele entra no desespero, como o Rafa falou agora há pouco. Acho que isso é uma... E eu falo muito para os pacientes esse suporte. Meu, teve alguma dor, me avisa. Pelo WhatsApp, eu quero saber. Porque às vezes você acalmar esse paciente nesse momento desse pico de dor, É tudo que ele precisa ali naquela hora. Né? calma e vai, sabe? Então, para mim, as estenoses, as hérnias é número 1. E eu fui aprendendo a ter essa calma de calma, tá tudo bem, vai melhorar. Então, que eu também era muito ansioso de tem alguma coisa errada, vamos Sim. mudar a técnica. Calma, vai. Mas isso é experiência, História- vai vindo com o tempo, né? Isso Eu gosto muito da natural água prática, também. né? E também para o pós-operatório, é maravilhoso, né? Perfeito. Também eu acho que é uma forma de colocar o paciente em atividade, tratamento conservador de fratura, de coluna também. A gente consegue começar um trabalho físico depois que passa aquela fase aguda da Precoce, dor, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Muito legal. Ô, Rafa, a gente passa muito rápido esses Demais, minutos né? que a gente fica aqui, cara. Vai ficar até amanhã, porque vai longe. A gente faz sempre uma pergunta final para as pessoas que estão ouvindo. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, pensando numa saúde da coluna, óbvio que tem vários tipos de patologia que acometem a coluna, mas se você fosse falar para as pessoas assim, como cuidar da sua coluna, quais os fatores, o que você falaria para as pessoas para a gente ter um fechamento dessa nossa conversa? Aí eu vou ter que falar o básico, né? Que todo médico fala para o seu paciente, né? Sim, Primeiro, tenha, né, uma alimentação saudável. Acho que isso é fundamental. Para quê? Para que a gente consiga realmente ter esses nutrientes e ter, né, um ganho de massa magra e de massa mineral adequada para poder aguentar aí o decorrer da vida. Segundo, praticar atividade física, qualquer que seja. O importante é se movimentar. O movimento ele é importante. A nossa coluna ela não é frágil, ela não vai quebrar. Você pode correr, você pode fazer qualquer coisa, desde que você não tenha dor, tenha desconforto que atrapalhe essa atividade física. Então não é uma imagem que vai te aposentar ou vai te limitar, é o sintoma.
Então, a gente trata sintomas, né? Terceiro, cuidar da saúde mental. Tá? Por quê? A gente acabou de falar sobre isso, né? Então, assim, essas questões emocionais que todo mundo tem. Quem não tem problema, quem não tem estresse, não tá nesse mundo, né? Não é normal, né? Isso faz parte da nossa vida e a gente tem que saber lidar com essas oscilações aí que vão ter de tensões. E nós, na nossa área, a gente sofre muito também como médico, né? Porque a gente sofre junto com os pacientes, Sim. né? A gente tá tratando você também, a gente quer que aquele paciente melhore. Esse paciente que não melhora, que fica desesperado, ele joga uma carga emocional para cima da gente também, que a gente tem que saber lidar com isso. Então, cuidar da saúde mental é fundamental. Sono, tá? É o outro pilar que tem que ser trabalhado também para ter essa restauração, para ter esse descanso muscular, né? Para que você consiga, né, trabalhar de forma adequada e poder executar todas essas outras tarefas aí no dia a dia de forma tranquila. Então, acho que são essas dicas aí para cuidar da coluna que eu dou. E os hábitos de sono hoje estão bem difíceis, né? Com o Difícil, né? As mundo atual, telas, né? né? Tudo, né? A gente está sempre muito conectado, muita informação, né? Isso a gente está falando da Uma geração. hiperatividade. Tem o lado deles se cuidarem mais, mas por outro lado, Exato. Sim, eles estão muito mais na tela do que a gente Que a estava gente, também, né? É full time na tela. Dor cervical, né? Aqui, ó, o tempo inteiro, e trabalha aqui, é uma loucura isso. E a atividade física, né, Rafa, que você falou. Eu falo sempre para os pacientes, o problema é o sofá. Sim. Qual atividade física está fazendo? O Exatamente. problema é o sofá. Né? Então, Sai de trás da mesa, né? Ou sai do só sofá. pra gente fechar uma curiosidade que eu não vi, eu vi vocês pedalando Aham. o Caminho da Fé. Conta um pouco pra gente Legal. como foi. Ah, Vocês pedalaram vou junto, né? deixar o Rafa falar, né? O convidado, ele fala. Não, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu, o Rodrigo e mais 4 amigos, a gente fez o Caminho da Fé. Foram 312 quilômetros, né, que a gente fez em 4 dias. E, assim, né, Rodrigão, foi uma coisa para nós, né? Como eu falei, eu tenho minhas restrições físicas também por conta, né, do esqueleto ruim, né? Mas mesmo assim eu me mantenho em atividade. Mas de forma espiritual ali é uma paz aquele lugar, né? A gente ter essa ideia, poxa, a gente é muito acelerado, a nossa vida é muito corrida e aquele ambiente calmo ali do interior, aquela coisa tranquila e a vida segue tudo bem. Então aquilo faz a gente refletir também, né? Então foi um momento de reflexão, de conexão, né, com Deus, um momento maravilhoso com os amigos ali, Foram né? quantos dias? 4 dias, 4 dias de caminho e o preparo. 2 né? A gente- meses, né? 2 meses se preparando, combinando de pedalar os finais de semana. Às vezes um podia, às vezes não podia, às vezes dava certo de todo mundo. Acho que todos, né? Acho que todos a gente conseguiu fazer 2 treinos só. Nesses 2 meses, Juntos, todo mundo. Todo mundo. foram juntos, né? Mas eu conseguia fazer alguns com o Rafa, depois conseguia fazer uns com o Bill, que era o colega que foi com a gente, o Dedé, o Diogo. Mas a hora que a gente conseguiu juntar todo mundo, foram 2 Dois treinos. Mas o caminho foi sensacional, é isso. É esporte, é você dormir bem, comer bem o tempo inteiro. Cara, um ajudar o outro, né? A gente passou alguns apertos. Teve até um episódio no último dia, o Dedé quebrou a correia da bicicleta dele e faltava 20 quilômetros para chegar. Pô, E o Rafa, ele estava acostumado a pedalar. Agora o João já pedala mais do que a gente já. Mas ele sai para pedalar com o filho e ele ajudava a empurrar. Nas Então subidas, ele tinha técnica. a técnica para empurrar. Ó, E aí, nos últimos 20 quilômetros, ele foi empurrando o Dedé até legal. chegar a Aparecida. Para não chegar todo mundo junto. aham. Então, esse tipo de Não, foi experiência maravilhoso, é sensacional. Vocês Foi pedalavam quantas horas por dia? Dava em média. 6 a 7 horas. mais ou menos isso. Não, mas tudo bem planejadinho, né? Café da manhã parava, onde vai Tudo, almoço, curtindo. dá uma descansada, sem Foi pressa muito de chegar. gostoso, Precisamos repetir, A gente né? atrasou o grupo, né? Eu, o Rodrigão sim, aqui, a gente sim. ficou para A gente trás, mas era- tudo bem, né? O Diogo pedala 200 km por semana. O Bio e o Dedé pedalam para burro Sim. também. A gente foi bem, Foi Rafa. bem, não, a gente foi bem. Bem esforçado. Para quem treinou por 2, 3 meses, foi Foi maravilhoso. Já estamos marcando a A próxima. gente acabou Isso. já marcando o próximo, porque foi legal. muito bom, muito bom. Muito legal. Eu recomendo para todo mundo. Bom, Rafa, cara, enorme prazer receber você aqui. Espero receber mais vezes, né? Passa tão rápido que a gente tem tanta coisa legal para falar, tanta coisa para passar para os pacientes escutarem essa informação, né? De qualidade. Isso a gente tem que difundir, tem que fazer chegar no maior número de pessoas que for possível, né, Matheus? Perfeito. Rafa, obrigado. É sempre bom te ouvir. E
Sempre a porta aberta aqui do Saúde e Movimento para você. Obrigado. Voltar. Adorei estar aqui com vocês e espero vocês também no nosso podcast lá, no Papo Coluna, né? Vai Combinado. ser um prazer ter vocês lá. Bora. Bacana. Muito bom. Boa noite a todos. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio. Se você curtiu, conhece alguém que tem algum problema de coluna, alguma dor, encaminhe, compartilhe, que essas informações são fundamentais para quem tem algum problema de coluna. Muito obrigado e fique atento aos próximos episódios.